Olha a pergunta do Jefferson, doutora, achei interessante. Olha, então, quantos anos de reclusão? Ó, a gente está falando de feminicídio, feminicídio começa aí com pena base de 20 anos. O que acontece? A gente tem o sequestro para fins libidinosos. Eu não sei como é que... O que a gente consegue... Eu entendo a tese da promotoria, porque qual que é? Como a gente tem vestígio da Vitória no carro, então a promotoria vai dizer que ele pegou e colocou ela no carro. Porque o sequestro não importa por quanto tempo eu privei a sua liberdade, desde que, por fim, fosse o ato libidinoso que não foi comprovado pelo laudo pericial. Então, aí, eu não sei se vai ser um sequestro, uma tentativa, porque não houve a finalidade do ato, nem nada que... né? Eu quero tirar a liberdade da Vitória, privá-la de sua locomoção, que seria o crime de sequestro, para que com ela praticar atos libidinosos. A gente sabe que não houve o ato libidinoso, o fim não aconteceu. Mas a promotoria consegue ligar ela no carro e na casa. Então ele vai dizer que ele transportou ela do carro para casa. E ele vai entrar nisso. Eu acho que o Mike vai pegar algo em torno de 28, 29 anos, vai ser reduzido. É o que eu acho, né? Isso era uma pergunta que estava lá atrás também, eu já vou fazer agora. Por que que quando a pessoa, às vezes o condenado, eu não sei os termos corretos, mas a pessoa é condenada, pega 100 anos de prisão, aí fica 20. Por que que isso Porque a nossa pena... acontece? Porque na Constituição, no Brasil, a gente tem um teto limite. A gente antigamente era 30 anos, ninguém pode ficar mais do que 30 anos consecutivos preso por causa de um delito no Brasil. Agora está em 40, tá? A gente Melhorou, subiu, né? já melhorou um pouquinho. É. Só que isso é normal. Por exemplo, você pode ver, às vezes, alguns filmes, fulano de tal, de não sei o que até a perpétua, de 20 anos a perpétua. Isso a gente vê, é uma margem que a gente dá. Aí o que vai importar nisso? A condenação dele, a primeira coisa que tem que se ver é se ela foi colocada no padrão, porque tem, né, um padrão das penas, a soma das penas. O juiz pode fazer o que a gente chama somar uma à outra, que seria o concurso formal, soma o sequestro com o feminicídio, com a fraude processual, soma todos esses delitos, que daria 50 anos de reclusão, a gente está falando. Pode Isso acontecer. aí são as qualificadoras, não é isso? Não. Ele coloca vários crimes. Ele coloca o sequestro, o feminicídio, a fraude processual por 3 vezes e a possível ocultação de cadáver. Fraude processual, gente, são meses, não dá anos. Mas se ele pode somar o do sequestro com o do feminicídio, com as 3 fraudes, com a ocultação. Ele soma a pena de cada um. Porque só o feminicídio tem 20. Então, vamos supor aí, se somando tudo, com as qualificadoras, com as agravantes, vamos supor aí que ele batesse em 50 anos, que é tipo, gente, é o limite, estendendo a caneta lá para cima. Não vai ficar. Não vai ficar porque o que acontece? No direito penal, existe uma coisa que o crime maior, ele absorve o crime menor. Então, se a minha intenção era pegar a Vitória para desviver por ela ser mulher, que configuraria um feminicídio, como que eu iria pegá-la se não usando do carro para levá-la para algum lugar? E aí o delito de sequestro, ele se torna um meio para que eu execute o crime de feminicídio. Porque Uhum. não foi como se eu tivesse desvivido. Ele usa o transporte no carro para levá-la para algum lugar, para aí sim desvivê-la. Então é como se fosse... por exemplo, eu quero roubar a sua casa. Aí, ou furtar. Primeiro eu quebro o seu portão, que é o delito de dano. Mas eu quebro para poder entrar na sua casa. Então eu não respondo pelos dois, porque quebrar o portão foi meio para que eu pudesse entrar. Então, Entendi. jogá-la no carro foi meio para que eu pudesse desvivê-la. Então, é o que eu entendo, mas isso daí é que tá. Isso são teses de defesa. Eu não acho que, na verdade, na prática mesmo, gente, eu acho que ele não fica 8 anos. E aí, todo esse tempo de pena que ele já ficou é abatido da pena a que ele for condenado. Gente do céu, doutora, 8 anos
Porque é réu primário, né, também? Ele é réu primário, ele coloca, quer dizer, ele permaneceu preso. E outra, tem uma coisa que se chama remissão e outra que se chama detração. Para cada 3 dias trabalhados, você tem remissão de um dia de pena abatido. E para cada cursos e formação que você faz de educação, por exemplo, se você faz faculdade, se você estuda, também abate da sua pena. Aí você tem que ter, nessa fase chama execução, é outra fase do processo, depois que acabou, chama execução. Você precisa ter bom comportamento e o tempo precisa começar a transcorrer para que você possa ter direito às progressões de pena. E o que é importante que se diga, eu digo 8 no fechado, porque ele vai começar a ter as progressões de pena e vai ser igual a Stoffen, igual a gente começou a ver, lembra? Saidinha do Dia das Mães, saidinha de Páscoa, saidinha de Natal, saidinha de Ano Novo. Ele vai começar a fazer as saidinhas. Complicado. Porque o Não. Michael confessou o crime? Eu acredito que ele confessou o crime porque ele foi seduzido pelas propostas e promessas de benefício de ajudá-lo no final do crime. Tanto financeiro, que ele fala no Cabrini, estavam prometendo vale aluguel para a mãe dele ou aposentadoria, e também por exemplo, gente, porque o que acontece? Se você coloca de fato o cativeiro com 72 horas, o sequestro não dá para tirar. Não é diferente de colocar ela no carro para levar para outro lugar. Não, 72 horas é um cativeiro que é sequestro independente do resultado. E aí você começa a somar as penas, porque eu não posso dizer que um crime foi meio para outro. E ele teve, sim, muita ajuda. Porque a tortura ficou de fora, o cativeiro ficou de fora, os abusos sexuais ficaram de fora, a crueldade de tudo ficou de fora. Tudo isso ficou de fora. Então, não dá para dizer que ele não tenha tido um tremendo benefício nessa confissão. Por quê? Porque ele vai querer dizer que, tanto que ele fala, que ele estava sendo ameaçado pela Vitória. Ele tinha um caso com ela. Como não tem os vídeos, não sei. Então, o problema é que, assim, eu precisaria encontrar o DNA dela ali, ou dele, igual foi feito na casa, igual foi feito no carro. Por isso que é tão difícil, gente. E não é defender o Michael. Qual a chance daquela casa ter sido limpa do jeito que a gente viu no inquérito? Você viu, Mari, as fotos? A casa foi muito limpa. E ter uma amostra de DNA dos dois no batente da porta e que o cachorro não viu. Pois é. Estranho, né? É muito estranho. Eu chamaria o perito para me esclarecer isso, mas ninguém. Olha, então, aí você está falando de mudanças no Código Penal para. Eu acho que, na verdade, igual esse caso foi um ensinamento, acho que para todos nós da sociedade, porque não teve quem não ficou, gente, não tem como não ficar indignado vendo um negócio desse. O problema não é esse. O problema é que precisava mesmo ter feito uma comoção da sociedade, claro que com muita educação e pautada na lei, igual a gente falou do abaixo-assinado, igual a gente falou de ficar atento ao julgamento, e se for preciso, gente, fazer quantos abaixo-assinados, dossiê, não importa o quê, mas se manifestar, porque o promotor de justiça, ele é um funcionário público, gente. Ele representa toda a nossa sociedade. Como que a gente pode imaginar que uma pessoa viu aquilo e falou: ah, não, foi só o Alecrim Dourado mesmo, foi só o Michael que fez tudo isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Jeane. Imagina se você é promotora, Mari. Você ia olhar aquele inquérito e falar: tá tudo certo? Nunca. Até uma pessoa leiga, né, doutora, ver aquilo ali, aquela bagunça. Que não, absurdo. Você pega uma igual eu e você, ainda que é detalhista, e que não Pois é. E até agora que não tinha feito a denúncia, o Michael estava solto, porque a gente ia ter denunciado até os repórteres. Peraí, você estava lá dia tal, eu tenho um vídeo aqui de você lá no lugar. A gente ia denunciado até os cachorros da rua. Ia falar, você viu? Ah, você vem cá, vou chamar você também. Doutora, o cachorro ia falar, você está mentindo para mim, cachorro? Aí o cachorro não é? Eu comecei a ler o inquérito, eu olhava as datas, as horas. Doutora, Michael foi preso em 3 horários diferentes. Você viu isso no inquérito?
5 horas da tarde, parece que é 3 horas e depois 7 horas da noite. Aí a pessoa fica assim: espera aí, que horas? E os horários da confissão? Você viu que 5h15 da tarde a gente já tinha o Datena estourando a confissão no SBT. Os advogados, tudo na delegacia, dizendo que não vai confessar coisa nenhuma. Na mesma hora, gente. Depois à noite, aquela loucura daquela confissão que eles já sabiam. Eu lembro desse dia como se fosse ontem, foi uma loucura, né. Vai confessar, não vai confessar, Os bagunça. advogados foram para a delegacia por causa dessa notícia de que ele ia confessar. Porque a mídia Uhum. faz os cortes aí que a gente vai aprender a fazer agora, também a gente vai começar a fazer. Então, assim, Vamos. quando a mídia ouviu que o Datena estava anunciando que ele ia se confessar o crime, os 3 advogados foram para a delegacia. Tem reportagens dele chegando, acho que era 8, 9 horas da noite, dizendo: não, gente, a gente falou com ele, não ter nada disso, não vai confessar coisa nenhuma. Tem essa reportagem. E depois, no Eu dia seguinte, lembro. depois meia-noite, ele confessa. Aí os Gente, 1 hora da advogados vão manhã, e voltam, secretário de Segurança Pública junto, não dá, né. E não no dá, no pelo amor de vídeo Deus. no vídeo que Abraão mostrou no canal dele, a gente vê que a sala tá cheia de gente, né, doutora? Tá lotado. Se você pegar o Lotada. termo de depoimento dele, olha quantas pessoas assinaram aquele termo de depoimento. Aham. Eu vou ver Todo isso. mundo falando que queria ver o GV no dia da audiência. Gente, eu queria ver o Matheus. Oh, eu também, viu. Nossa, ele foi chamado? Ele vai ser testemunha, Foi doutora? pelos dois. Pelos 2, né? Como ô doutora, o tribunal do júri vai ser televisionado? Olha, então, aí é que tá. Não sei. Condições para fazer? Tem. Então, por que o doutor Aldo saiu do caso? Não sei. Eu já fiz várias teorias. Gente, eu achei que primeiro ele estava cobrindo, porque como ele é da regional e tem a seccional de Cajamar, eu achei que ele estava cobrindo o carnaval. Mas não é. Porque você tem reportagem, logo acho que, gente, dia 1/3, o doutor Fábio, lembra que eu até mandei para você, já decretando o sigilo com o secretário de Segurança Pública. Então, o doutor Fábio já estava desde o início das investigações. O que eu entendo que ele entrou no caso é porque foi um caso de grande repercussão. Leandro, eu fiz até uma última live no meu canal tentando mostrar assim, por que tantos delegados entraram? Porque o doutor Sim. Aldo entrou aquele César Eduardo, que também era do Demacro, entrou o Luiz Carlos, que era do Demacro, o doutor Fábio Senac, entrou o Leandro Arantes, que era da Secretaria de Planejamento e Segurança Pública. Todo esse pessoal entrou. Gente, o caso da Vitória, gente, infelizmente são 4 mulheres por dia no estado de São Paulo, acho que no Brasil, perdão. O caso da Vitória, infelizmente, devia ser o segundo ou terceiro do dia. Mas, Sim. por algum motivo, a mídia sabia coisas que a gente não sabia. Porque só isso justifica todo o que estava sendo feito. Pois é, o Foca me fez essa pergunta na live dele. O que foi que te chamou a atenção no caso Vitória? E eu disse a repercussão, porque morrem 10 Vitórias por dia no Brasil, por que essa? O que foi isso nesse caso, sabe, Por que doutora? a mídia. Gente, eu comecei a fazer o retro. Eu estou fazendo as revisões desde o dia 27/2 dos vídeos. Gente, no dia 28, já tinha no Fala Brasil de manhã a urgência de se encontrar a Vitória. Reportagens do Fala. A gente não vê isso. Pois é, não vê, Só que cadê a outra assim, notícia? Tipo essa, não e tem. o problema não foi só esse, né? O problema foi como eles pensaram diferentes os delegados. Porque quando você, tudo bem, podia ter mudado, mas no começo estava todo mundo pensando igualzinho. Por É. que quando chegou o laudo, retornou o laudo da Vitória, tudo mudou, gente? Nossa, é impressionante, né, doutora? Tirou Tortu, tirou Abu, que tinha sido que era mais de 2. Como é que some? Ó, você lembra o que a gente pensou quando a gente viu as mãozinhas dela? Que havia lesões que não foram descritas. Não, a gente vai não revela ainda não, doutora, vai ser lá no Não, seu não, não, canal, não viu? vou revelar, porque você sabe, da Aham. primeira que eu não consigo falar dela, gente, que eu, olha, pega no coração, não dá nem para explicar. Tem uma lesão interessante na mão da Vitória, gente, que ninguém falou ainda, não é só a do pulso não, tá? É uma que eu vou Não, falar no tem na canal da mão. doutora, na mão. Tem muitas pessoas ainda com dúvida. Ela ficou viva há quantos dias? O que a gente acha, Leandro?
A gente tem certeza. Por que a gente fala que a gente tem certeza? Primeiro, porque foram a mesma leitura dos delegados, de todo mundo que estava no local, inclusive do relatório preliminar da autópsia. Quando a Vitória foi localizada, existiam larvas no corpo dela que ela precisava estar com pelo menos 48 horas no local. Não é isso, Mari? Que a gente até não vou nem Isso. entrar no detalhe para não perder isso aí. Só que o que acontece? O estado de decomposição dela estava entre 3 a 5 dias. E ela já estava desaparecida há 7. Então, tem um período que ela precisava estar obrigatoriamente viva e que as próprias, os animais encontrados no corpo dela dizem para a gente que ela não podia estar ali já desde o dia que saiu, como eles querem fazer acreditar. Não, ela passou de 2 a 3 dias em posse deles. A Mari fez um estudo disso daqui, só que aí é que está. A gente parou até por medo de prejudicar o processo. A Mari sabe disso. E outra, gente. Sim. Só que o bastidor disso daqui, os ataques que a gente recebe, não é pouco, não é brincadeira. E a gente tem. Não. Não é desrespeito ao processo, mas a gente não é perito judicial para poder falar: olha, batemos no martelo. Mas a gente veio trazendo reportagens. O corpo dela permaneceu vivo pelo menos de 2 a 3 dias antes dela ter sido desvivida. O problema maior é que neste período lesões foram praticadas e que o corpo falou para a gente pela coloração que elas se encontram. Então, isso foi muito ruim. Isso vai estar bem explicadinho quando eu for no canal da doutora Raquel, que a gente for falar da necrópsia. Leandro, eu acho que você é novo aqui, né? Eu não te vi antes, mas assista depois minhas lives antigas, porque eu expliquei bem direitinho, acho que foi nas 2 últimas lives, como o corpo da Vitória e o tempo de decomposição fala pra gente que ela teve que ter ficado viva por pelo menos 2 dias. No mínimo 2 dias, tá? É isso aí, Leandro. Depois você se inscreve lá no Não é Legal também, hein? Isso. Vai lá no Vou meu canal deixar também. Que a vou gente deixar o começou, eu e canal a da Mari aqui, doutora. ó. Eu, a Mari e mais um pessoal aqui, a gente começou a trabalhar isso daqui com muito afinco. Foi por muito amor mesmo. Foi, muito mesmo. Ó a pergunta da Esté. Tá conseguindo ver, doutora? Então, amanhã eu vou fazer uma live lá no canal falando sobre violência doméstica. A internet, É? ela é um veículo. A primeira coisa que a gente precisa começar a conversar é trazer verdades. É entender que o errado existe e o que é o certo, sabe? O que a gente pode começar a fazer é cobrar dessas autoridades verdadeiramente. Porque, por exemplo, cobram tanto da gente, ai, doutora, justiça, não sei o quê. Gente, a gente tenta fazer um abaixo-assinado. Gente, envia um e-mail para o Ministério Público de São Paulo, como pessoa, como cidadão, e começar a cobrar essas pessoas, essas autoridades, respostas que eles foram designados pelo Estado para nos dar. Porque ninguém se torna obrigado a ser um delegado de justiça ou a um promotor. Mas não adianta nada a gente ter as leis. No caso da Vitória, gente, a gente tinha lei. Por que as leis, mesmo que ainda deficiente, por que não foram aplicadas? Por que o promotor se calou? Por que o juiz se calou? O juiz não pode fazer nada, gente. Não é defendendo o juiz. É que ele tem. Eu expliquei lá no canal, ele tem um princípio de inércia. Senão ele perde a parcialidade. Tudo que o juiz faz e tudo que o juiz fala tem que ser provocado. Então, o promotor precisa provocar o juiz, a defesa precisa provocar o juiz. É muito feio ver os delegados fazendo isso, o secretário fazendo isso, e o promotor que tem uma capacitação profissional, gente, linda, a carreira dele é maravilhosa, aceitando isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a cobrar. Gente, eu estou vendo a hora que o doutor Marcelo vai mandar me prender, porque eu quase que diariamente envio e-mail para aquele cartório para saber se o sigilo não tem possibilidade mesmo de sair só um pouquinho assim do processo para a gente ver. E eu não me conformo. Eu acho que ele já cansou das formas de me dar não. Ele é criativo nas formas, sempre educado. Mas eu também sou sempre educado nas formas, porque eu quero que as pessoas possam ver esse processo. Porque não precisa ser advogado, não precisa ser delegado, não precisa ser perito. Claro, a gente tira essas fotos, tira tudo, mas tem que ver.